Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e finalmente eu chego aqui após uma vitória do Vasco. Como é bom, né, acordar após um dia em que o Vasco vence. A gente vai, é claro, falar sobre esse jogo, trazer todos os detalhes dessa partida que aconteceu ontem em São Januário contra a Ponte Preta. O Vasco atualmente é o 8º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre polêmica envolvendo o treinador da Ponte, no caso Hélio dos Anjos, onde ontem acusou a torcida vascaína de ter feito ofensas racistas, uma situação bem polêmica, né, realmente que revoltou inclusive grande parte da nossa torcida. Gente, vai falar sobre isso, vai falar sobre Juninho na arquibancada, vai falar também sobre Zé Ricardo permanecendo no comando técnico do Vasco da Gama e na entrevista coletiva falando sobre isso e muitas outras informações. O certo é, o Vasco venceu, o dia está mais agradável para o torcedor e você não pode perder este vídeo de hoje. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like aí no vídeo, ative o seu sininho de notificação para que todos os vídeos cheguem até você. E é claro, aqui embaixo comente se você está empolgado aí com esse time do Vasco, acredita que iremos conseguir o acesso nesta temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque ontem, às 9h30 da noite, em São Januário, o Vasco entrou em campo contra a Ponte Preta, um jogo para algo em torno de 9.100 torcedores vascaínos que estiveram presentes, apoiando e fazendo a diferença mais uma vez no nosso caldeirão. Tá passando aí algumas imagens dessa torcida que de fato é maravilhosa. Tenho certeza no que vou falar que a torcida do Vasco é a mais apaixonada do Brasil, não há de fato outra igual. Apoiou, incentivou e fez com que o Vasco conseguisse a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Vasco se encontra na 8ª colocação, a 1 ponto de distância do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A próxima partida será no domingo contra a equipe da Tombense lá em Tombos. Um jogo considerado complicado. Eu não posso falar que será um jogo difícil, porque a Tombense atualmente tem apenas 4 pontos na competição. Não tem nenhuma vitória, são 4 empates seguidos e o Vasco tem aí um bom motivo para conseguir 2 vitórias consecutivas fora de casa, enfrentando a equipe da Tombense. Depois retorna para o Rio de Janeiro e enfrentará a equipe do CSA. Logo em seguida também São Januário enfrentará o Bahia, ou seja, uma sequência boa de jogos que pode fazer com que o Vasco consiga algumas vitórias consecutivas. Nessa partida de ontem contra a Ponte Preta, o Vasco foi de fato melhor. Uma partida muito diferente com relação aos dois tempos. Um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo muito ruim. Mas no geral, no final de tudo, o Vasco terminou a partida com 14 finalizações, enquanto a Ponte Preta com apenas 10, com 3 finalizações no gol e a Ponte Preta apenas 2. O Vasco de fato tendo um poder ofensivo bem maior nesse jogo contra a Ponte do que comparado aos outros três jogos, né, as outras 3 rodadas contra Vila Nova, CRB e também Chapecoense. Ontem tivemos alguns desfalques nesse jogo, né, para explicar aqui para vocês, porque ainda há muitas dúvidas. O Thiago Rodrigues não foi o titular, quem foi o titular ontem no gol do Vasco foi o Alexandre, uma partida segura, realmente mostrou que será uma peça importante para o restante da temporada. O Thiago Rodrigues não entrou em campo porque ele se queixou de dores no joelho direito após o treino desta última terça-feira. Ele fez um tratamento intensivo junto ao DESP, mas não conseguiu se recuperar a tempo para jogar ontem. Grande pergunta, por que o House não entrou? Para quem não sabe, o House é o goleiro reserva, é o segundo goleiro do elenco Cruz Maltino. Ele não entrou porque ainda passa por um processo de recondicionamento físico, mas já está treinando com o grupo. A expectativa, inclusive, é que já para a próxima partida contra a Tombense ele venha estar no banco de reservas. Outro atleta que também foi desfalque ontem é o Eric. O Eric acabou sentindo o adutor direito durante o aquecimento da partida, mas vai ser reavaliado ainda hoje também junto ao DESP, mas foi um desfalque importante para essa partida de ontem, inclusive porque ele iria começar entre os 11 titulares. O certo é, o Vasco venceu, o torcedor vascaíno inicia essa quinta-feira um pouco mais empolgado, um pouco mais confiante para o restante da competição. Inclusive o que aconteceu ontem, que chamou bastante atenção, foi o Juninho na arquibancada. O Juninho que também foi mais um dos desfalques por lesões
E ele ontem assistiu o jogo no meio da torcida vascaína. Tá passando essa imagem aí para vocês do Juninho ali na GDA, onde fica a Guerreiro do Almirante, né? Que é uma torcida organizada do Vasco, costuma ficar ali nessa saída de São Januário. O Juninho esteve ali cantando e apoiando junto com o torcedor vascaíno, mostrando que de fato ama esse clube. Antes de entrar no assunto da coletiva, quero falar sobre o Hélio dos Anjos. Que papelão, de fato, o treinador da Ponte Preta fez ontem durante a partida. Por volta aí dos 35 minutos do segundo tempo, o Yuri Lara, que fez um partidaço também ontem, correu, deu carrinho, se esforçou, realmente representou o que é ser um torcedor vascaíno dentro de campo, jogando muita bola. E durante uma das roubadas que ele teve nos 90 minutos de jogo contra a Ponte Preta, a torcida vascaína fez aquele latido do pitbull, né? Aquele como sempre costuma fazer em determinados momentos da partida quando o Yuri Lara rouba uma bola. Nesse momento, o Hélio dos Anjos confundiu completamente as coisas, confundindo esse possível latido com atos de racismo, com atos completamente, cara, que desassociam o que é o Vasco com o que o Hélio dos Anjos disse. Fez um escândalo ali na beira do campo, falou com o quarto árbitro, falou com a arbitragem, parou o jogo durante ali uns 3, 4 minutos para ficar reclamando sobre isso e querendo que o juiz, o árbitro de campo, tomasse providências com relação à situação. Tem que alguém explicar para o Hélio dos Anjos, ou até ele mesmo lembrar, no tempo em que trabalhou à frente do Vasco, que o Vasco foi o clube pioneiro contra o racismo, que se o assunto é racismo, pode ter certeza que isso não vai vir da torcida do Vasco da Gama. Muito pelo contrário. Então é uma situação chata, uma situação delicada, uma situação que vai completamente contrário, de fato, ao que é o Vasco, e chateia o torcedor vascaíno, porque foi um motivo completamente desnecessário que o Hélio dos Anjos teve aí esse início ontem na partida. Teve, não sei de fato o que motivou o Hélio dos Anjos a fazer isso, não sei se foi querer aparecer, se foi querer chamar atenção. Conseguiu, mas muito negativamente durante a partida de ontem. Tem que ver mais futebol, ver as atitudes de torcedor, porque isso é normal ao longo do futebol brasileiro. Uma situação muito chata, muito complicada que o Hélio dos Anjos, né, cometeu nessa partida de ontem, comparando o torcedor vascaíno com atos racistas. De fato, é difícil o que o Hélio dos Anjos cometeu. Mas seguindo, né, rapaziada, já que estamos falando sobre Hélio dos Anjos, sobre treinador, ontem foi em vez também do Zé Ricardo comemorar a primeira vitória à frente do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro e, além de comemorar, é claro, se aliviar, pois conseguiu dar uma respirada no cargo de treinador. E ele falou sobre isso, falou sobre essas duras cobranças realizadas durante a semana e falou sobre a importância do torcedor vascaíno. Como vocês já viram durante o vídeo, as imagens da torcida vascaína ontem em São Januário, que de fato fez uma linda festa, o Zé Ricardo comentou sobre essa festa feita pelo torcedor e a importância que os vascaínos vão ter neste ano de 2022. Dê uma olhada aí nas palavras do técnico do Gigante da Colina. Importante, a Série B é um campeonato que todos sabem extremamente complicado, difícil, disputado. Hoje a gente teve uma rodada que começou ontem com muitas equipes vencendo, então era importante a gente vencer para que a gente pontuasse cheio aqui em São Januário, fazer o nosso papel aqui e dar essa vitória para a torcida, que realmente a torcida do Vasco hoje fez uma festa muito bonita, e é assim que a gente espera encontrar eles sempre em São Januário, apoiando, torcendo, cantando, vibrando, cobrando a arbitragem, se for o caso, pressionando o adversário, porque é isso que a gente vai encontrar também quando jogar fora. Então, acho que estão todos de parabéns, desde da comissão técnica, dos jogadores, de todo o pessoal do CT lá que vem fazendo um trabalho muito bom, e principalmente a torcida que apoiou o Vasco esse tempo todo. O Vasco daqui a um tempo fez adiantamento, e por isso é uma valorização muito grande desses atletas. Tenho realmente um orgulho muito grande de poder estar comandando eles. E a gente quer mais do que ninguém, jogo após jogo, partida após partida, se Deus quiser, muitas vitórias, poder caminhar junto com a nossa torcida. Eu acho que o Vasco fica muito forte quando tem esse apoio, essa sinergia entre todos aqueles que pensam exatamente como nós pensamos, né? Como a gente quer o Vasco. Eu estou dia a dia no CT, eu tenho uma certeza absoluta, temos um grupo de trabalho maravilhoso, uma direção empenhada, um presidente empenhado para buscar o melhor para o clube.
Sabemos que nós não temos aqui Carlos Germanos, Pedrinhos, Filipes, Juninhos Pernambucanos, Edmundos, Romários, mas a gente tem um grupo que hoje pode ter certeza absoluta que honra a camisa do Vasco da Gama. Uma base forte, que sempre foi uma marca do Vasco da Gama, e uma torcida que, quando está do nosso lado, como teve hoje, faz a gente ficar mais forte e tirar de dentro aquilo que às vezes a gente nem sabe que tem. Então, como vocês viram aí, de fato, o Zé Ricardo bastante feliz, né, e realmente demonstrou muita emoção ali e um desabafo ao falar sobre a torcida do Vasco, sobre esse atual momento do clube. Além disso, algo que me chamou também bastante atenção na partida de ontem, não somente minha, mas de vários torcedores vascaínos, foi a atuação tanto do Riquelme quanto do Andrei, um jogador de 17 e outro de 19, dois crias das categorias de base do Vasco da Gama, novos, jovens, mas que atuam dentro de campo como dois maduros, dois profissionais que parecem que estão há muito tempo jogando pelo clube. E é claro, não podia passar batido. O Zé Ricardo falou sobre a atuação dessas duas grandes promessas da base Cruz Maltina, a importância que eles terão para o elenco do Vasco e, é claro, sobre quem são eles, o que é o Andrei e o que é o Riquelme. Dê uma olhada aí nas palavras do técnico do Vasco da Gama, se tratando sobre essas duas grandes promessas da base forte, que é a do Vasco. O Riquelme está sendo preparado porque é um jogador que apresenta ótimos recursos ofensivos, boas soluções, mas ainda um pouco imaturo, que precisa trabalhar um pouquinho mais a fase sem bola, fechamento de espaço, cobertura nas bolas longas. Ou seja, a gente queria que quando ele pudesse entrar, ele pudesse sentir um pouco a vontade, de preferência em São Januário, com a equipe um pouco mais clara no sistema defensivo, que eu acho que é um sistema que a gente vem trabalhando muito. O Andrei teve a Copa São Paulo, não quis trazê-lo para a pré-temporada porque entendia que ele era um jogador importante para nosso sub-20. E jogar uma Copa São Paulo também é importante para a formação do atleta. Um jogador extremamente jovem, mas eu já falei muito bem dele aqui em outras entrevistas. Eu acho que é um jogador que vai dar muito retorno ao Vasco, inclusive ao Brasil, porque eu vejo ele com uma capacidade muito grande. Um jogador impressionante na questão do dia a dia, na cabeça, no entendimento do que é profissionalismo. Demorou um pouquinho a pegar algumas dinâmicas que a gente queria que ele pegasse. Hoje ele começou um pouquinho travado também, mas como eu falei para ele, eu falei, por um acaso eu falei com ele, igual o Carralco, né? Desculpa aqui se alguém quer ter Carralco lá no início. Deixa um pouquinho esquentar, faz o passe mais simples, ganha confiança, né? Ganha confiança, ganha equilíbrio no jogo e depois você faz o teu jogo. Tanto que ele optou em fazer alguns passes laterais no início, já no segundo tempo arriscou alguns passes por dentro, coisa que ele faz muito bem. E além de falar desses dois atletas que despertaram muito torcedor vascaíno nessa noite de ontem, ele falou também sobre a novidade, Carlos Palacios. Ontem entrou, teve a sua estreia com a camisa do Vasco, jogou muito bem, na minha opinião. Pouco tempo aí que teve atuando com a camisa do Vasco, mostrou que é um atleta diferente e um atleta que será importante para o restante da temporada. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Zé Ricardo, falando sobre o Carlitos, nova contratação do Vasco, um atleta que realmente custou 8 milhões de reais no Vasco, mas eu tenho certeza que se entregará ao máximo dentro de campo e dará um retorno muito importante ao nosso clube. Dê uma olhada aí nas palavras do Zé Ricardo sobre o Carlos Palacios. Sobre o Palacios, um jogador que desde a União Espanhola eu já tinha visto ele jogar, depois vem ao Internacional, faz alguns jogos jogando de centroavante, depois tem uma queda, some um pouco do radar, está tentando recuperar o espaço, um jogador muito tímido, fala muito pouco, a gente está tentando trazer ele para a realidade do nosso grupo, que é um grupo muito falante, que é um grupo que é muito acolhedor, né? Todo mundo do clube sabia disso, a gente está tentando colocar ele o mais rápido possível. A princípio ele estava preparado para entrar 10 minutos no máximo, até porque ele está um longo tempo sem jogar. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo de fato falou que o Carlos Palacios é um jogador muito tímido, tem esse problema, mas que o elenco do Vasco está fazendo de tudo para abraçar o atleta e fazer com que ele se torne aquele mesmo Carlos Palacios lá do União Espanhola. Como eu falei, um atleta de bastante qualidade, se destacou demais na Liga Chilena, é uma das grandes promessas do seu futebol e tenho certeza que vai render muito com a camisa do Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. E à tarde, por volta das 6 horas, retornaremos com o segundo
segundo e último vídeo desta quinta-feira. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.